partir desse momento, passaremos a nossa entrevista especial do nosso programa de estreia. O nosso entrevistado de hoje é natural de Castelo, já foi secretário municipal de meio ambiente, secretário estadual, deputado federal, senador da República e hoje é o nosso governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, primeiro agradecer a gentileza do senhor estar aqui no nosso programa de estreia e gostaria de saber qual o maior desafio de gerir o estado do Espírito Santo. Tudo bem, Sandro? É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar junto com os nossos telespectadores, uma alegria estar na estreia do programa, né? Então, para nós é um orgulho estarmos aqui junto com vocês. E início de um governo, nós estamos aí completando 8 meses de governo, é o início que eu posso, assim, avaliar um início de sucesso, porque eu assumi um compromisso de fazer um investimento este ano de 2011 de R$1 bilhão. E já chegamos aí a 700 milhões de reais de investimento, obras de compra de equipamentos no estado do Espírito Santo. Isso é um resultado efetivo e mostra que o governo está funcionando, a máquina está operando e a equipe está funcionando. Mas eu quero, se você me permitir, fazer uma avaliação mais política deste momento, porque na hora que nós conquistamos o voto do eleitor, a confiança do eleitor, como eu conquistei, como você conquistou, você conquista a confiança naquele momento. Eu fui o governador mais votado da história do estado do Espírito Santo. Tive mais de 82% dos votos do estado, então foi uma votação grande. Então o eleitor votou e confiou. Mas depois que você começa a governar, não é a mesma confiança, assim, não é aquela confiança que não se transfere automaticamente, né, para você governando e fazendo a gestão do Estado. Você precisa de novo conquistar a confiança do povo, né? E nós estamos de novo conquistando, graças a Deus, com resultados, com trabalho, com projetos, com programas, com conversas políticas, né, com a sociedade, com a Assembleia Legislativa, com os demais poderes. Nós estamos tratando para que este início seja um início que possa mostrar de fato o que será o governo nesses 4 anos, nesses 3 anos e alguns meses que nós temos pela frente. O que me alegrou muito neste momento foi de fato ter conseguido colocar os projetos para serem implementados, né? E executar o orçamento com resultados objetivos para a sociedade capixaba. O que me angustia muito, Sandro, neste momento, são as questões que nós estamos debatendo em nível nacional e que pode atingir a receita do Estado, como no caso do VOIC e da reforma tributária. Governador, eu vou pedir licença ao senhor para que a gente vá a um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Amigo telespectador, na sequência voltaremos falando sobre os projetos desenvolvidos pelo governo do Estado. Não saia daí, conto com você. Estamos de volta com o nosso programa Espírito Santo em Rede. Amigo telespectador, o nosso entrevistado de hoje é nada mais, nada menos do que o governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande. Nosso programa de estreia nos deixa muito feliz com a sua presença. Governador, no bloco anterior o senhor começou a falar sobre algumas questões que têm preocupado não só o meio político, mas o segmento empresarial e a sociedade como um todo. O senhor tem feito caravanas pelo Espírito Santo, levando sempre benefícios, mas também fazendo um alerta sobre esses problemas. Em relação ao royalties, a questão da reforma tributária, que podemos perder aí muito com o Fundap, o senhor tem um contato muito grande com o governo do Estado, desde que foi deputado federal, um dos principais nomes do seu partido a nível nacional e do Congresso Nacional, sempre elogiado pela crítica nacional. O senhor tem bom relacionamento em Brasília, mas esse problema tem preocupado o senhor e todos nós capixabas. Como é que estão essas questões aí tão vitais para o desenvolvimento do Espírito Santo? Olha, Sandro, de fato esse é um assunto que tem me preocupado, tem preocupado todas as lideranças do Estado, tem preocupado a sociedade capixaba. Eu, nesses últimos dias, estive com a presidente Dilma e tratei desses temas com ela. Tratei primeiro do tema de royalties de petróleo, segundo ponto de pauta foi reforma tributária. E tratei dos investimentos em infraestrutura.
Nós estamos podendo aqui comemorar os investimentos em infraestrutura porque nós começamos a ter resultados visíveis de algumas obras e alguns encaminhamentos que daqui a pouco tornarão realidade anseios e desejos e necessidades nossas, como o investimento no aeroporto, que de fato eles começaram, como o investimento no porto, que está prestes a começar nesses próximos dias, tanto com ampliação do cais, como para dragagem, as BRs também, a BR-101 e a BR-262, nós estamos começando a ter razão para acreditar de que essas obras vão tendo uma solução, né, e que elas de fato possam ser implementadas pela ação nossa, pela ação da bancada federal. Nós temos uma preocupação grande ainda com relação a essas questões que podem tirar receita do Estado. Obra traz receita para nós, é importante. E o debate sobre o royalties de petróleo e o debate sobre reforma tributária, na direção que eles estão caminhando, eles retiram receita de nós. Nós conseguimos reorganizar esse Estado nesses últimos anos, como eu disse aqui no bloco anterior, nesses quase 8 meses, 7 meses e meio de governo, nós já fizemos um investimento de 700 milhões de reais no Estado do Espírito Santo. Nós estamos conseguindo fazer o nosso dever de casa aqui, mantendo o Estado organizado, fazendo investimento, dando sequência a programas e projetos na área social. Mas se algumas dessas decisões, elas caminharem e tiverem resultado do jeito que elas estão encaminhadas hoje, por exemplo, royalties de petróleo, nós vamos perder um valor significativo da nossa receita. A gente pode perder aí o governo do Estado pode perder 600 milhões de reais por ano. O senhor tem conversado muito com os governadores também do Rio, de São Paulo, alguns estados do Nordeste, que também passam a produzir petróleo e que tem a expectativa, como o estado do Maranhão, por exemplo, também tem expectativa muito grande em breve, está usufruindo bastante da questão dos royalties. Como é que está essa conversa, tanto com a nossa bancada federal, quanto com o Congresso Nacional, o apoio desses outros estados também? Como que está isso para que o nosso telespectador tenha uma informação assim mais concreta do que de fato está acontecendo e o que pode atingir o nosso estado? O Espírito Santo é um estado que se organizou, mas é um estado com pouca inserção nacional ainda. Nós somos um estado pouco conhecido nacionalmente, um estado com pouca presença nacional das nossas articulações. Eu fiz isso muito como deputado federal, como senador da República, e tenho procurado fazer agora como governador do estado. Eu tenho tido contato permanente com governadores do Sudeste, especialmente Sérgio Cabral, porque Rio de Janeiro e Espírito Santo são os dois estados que poderão ser prejudicados. Nós temos assim, o Rio produz 80% do petróleo do Brasil. Nós produzimos 15%, próximo de 20% do petróleo do Brasil. Então o Rio é o mais prejudicado em qualquer medida, é desequilibrado. E depois o Espírito Santo. Então Rio de Janeiro e Espírito Santo, nós estamos juntos nesse movimento. Mas também tenho conversado com outros governadores de outros estados não produtores de petróleo. Porque precisamos de criar um ambiente buscando um entendimento. Se nós não tivermos um entendimento, somos derrotados no Congresso Nacional, eu vou ao Supremo Tribunal Federal questionar e pedir aí a declaração de inconstitucionalidade dessa votação, se o Congresso concluir essa votação. Mas eu aposto no entendimento. Eu sou da política e político aposta no entendimento. Então eu aposto no entendimento, tenho conversado com os governadores do Nordeste, tenho conversado com os governadores do Sudeste e diversas outras regiões do Estado, apostando no entendimento neste assunto dos royalties, mas também apostando no entendimento nos outros temas. Se nós tivermos um bom entendimento no Congresso com relação ao tema dos royalties, nós poderemos ter bom entendimento com relação à reforma tributária, com relação ao Código de Mineração, com relação à FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, o Fundo de Participação dos Municípios. Agora, se tivermos uma luta autofágica de um querer derrotar o outro no Congresso com relação aos royalties de petróleo, esse ambiente de disputa vai se estender e contaminar também os outros temas. Bom, governador, então o Estado do Espírito Santo está buscando consensuar, mas se for necessário, para defender os interesses do Estado, não abrirá mão de impetrar lá no Supremo uma DIN, é isso? Sem dúvida, Sandro. Eu já estou, inclusive, com a DIN pronta. Mas vou continuar apostando no entendimento, pedir, inclusive, a presidente Dilma que pudesse coordenar esse entendimento. Porque nós, governadores, vamos até um certo ponto. Depois a gente não tem mais
a legitimidade para fazermos um fechamento de uma proposta. O Congresso do mesmo jeito. Então eu pedi ao presidente que pudesse coordenar, que o governo federal, ou ela diretamente, ou alguém designado pelo governo federal, pudesse coordenar o entendimento antes da votação do veto, que o Congresso vai votá-lo agora nos próximos dias, veto feito pelo presidente Lula, pelo ex-presidente Lula. Pois bem, mas o foco principal do nosso programa, governador, claro que vamos falar sempre dos problemas que aflige a todos nós capixabas, mas no início do governo de Vossa Excelência, o senhor disse da maior preocupação. E o nosso programa quer mostrar fatos positivos, coisas positivas que acontecem todos os dias no nosso estado. E eu recentemente acompanhei o lançamento do projeto Incluir, que visa resgatar mais de 130 mil famílias no Espírito Santo que estão abaixo da linha de pobreza. Vamos falar então da sua maior preocupação, que é o nosso principal patrimônio, nosso cidadão capixaba? Sandro, olha, nós definimos no nosso planejamento estratégico duas prioridades claras. Uma prioridade é o desenvolvimento regionalmente equilibrado. Você conhece o estado, sabe que tem regiões mais desenvolvidas, menos desenvolvidas, tem regiões que oferecem curso de ensino tecnológico, curso superior, outras não, tem região que tem atendimento da saúde, tem outras que não, tem região que tem delegacia 24 horas, tem outras que não. Então, assim, desenvolver na prestação de serviço na área social e nas oportunidades também no setor produtivo, o Estado de forma equilibrada, sempre trabalhando nas micro-regiões do Estado. Não é possível trabalharmos igualmente em todos os municípios, mas nas micro-regiões é possível a gente preparar esse Estado para que ele tenha sustentabilidade na oferta de serviço e na oferta de oportunidades. Outra prioridade é atendermos prioritariamente as famílias mais pobres, pessoas mais necessitadas, mais carentes. E para isso nós lançamos alguns programas. O mais importante nessa área social é o programa Incluir, que ele está conectado ao Brasil Sem Miséria. E nós tivemos também agora, nesses últimos dias, de novo com a presidente Dilma, junto com os governadores do Sudeste, lançando os nossos programas estaduais. E o programa Incluir, dito pela presidente Dilma e dito pela ministra Tereza Campelo, da área, que é a ministra da área, que é um dos programas, ela falou, a presidente e a ministra disseram que é o melhor, mas eu por segurança vou dizer que é um dos melhores, né, programas dos estados, nessa área de redução da pobreza. Ele tem alguns objetivos claros. Como você disse aí, nós temos na extrema pobreza, abaixo da linha da extrema pobreza. O que é extrema pobreza? Para o nosso telespectador compreender. É um conceito, né? É uma definição, uma linha, né, de corte. Quem ganha R$70 por pessoa, família, a cada mês. Então, quem ganha menos do que isso, a média na família, por pessoa, está na extrema pobreza. Quem é a família que vive na pobreza? É quem ganha menos que 140 por pessoa por mês, menos de R$140. Então nós temos na extrema pobreza, nós temos ainda 38 mil famílias. E nós temos na pobreza mais de 100 mil famílias, que é o número que você anunciou aqui na pergunta que fez. Pois é, governador, eu gostaria muito de agradecer, né, a presença do senhor no nosso primeiro programa aqui, o Espírito Santo em Rede, e certamente, amigo telespectador, você pôde constatar que nós teremos oportunidades outras aqui em ter o nosso governador aqui para falar dos projetos, dos programas e do desenvolvimento do Espírito Santo como um todo. Governador, eu abro espaço para as suas considerações finais, agradecendo mais uma vez. Obrigado, Sandro. Obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando. Meu governo é um governo que está voltado para dar oportunidade às pessoas. Eu disse aqui da carteira social, posso dizer do transporte coletivo, do terminal 24 horas, que nós estamos agora implementando para facilitar a vida das pessoas, mas me colocar à disposição de todos vocês e parabenizar o Sandro por estar estreando um programa com conteúdo tão forte como esse. Parabéns. Muito obrigado, governador, mais uma vez. E você, amigo